Louvado seja o Senhor, aquele que é santo e que é todo-poderoso. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os irmãos aqui na igreja Batista Jardim das Oliveiras, em Nazaré, e com os irmãos conectados conosco hoje apenas pelo Facebook, em casa, que irão ver depois pelo YouTube. Que Deus continue abençoando o seu povo, a sua igreja. Nós devemos clamar ao Senhor e orar sempre ao Senhor, orando uns pelos outros. Então convido os irmãos que estão aqui a se colocarem de pé. Nós estaremos orando pelos nossos irmãos e irmãs. Alguns irmãos testaram positivo com Covid-19, outros estão com suspeito, com resfriado. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que esteja guardando, protegendo e aumentando a saúde, a imunidade de cada um, para que sejam guardados e que em breve possam estar conosco, cultuando ao Senhor, gozando de perfeita paz e saúde. Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa. O salmista do Salmo 84 diz que um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. E aqui nós estamos, Senhor, para te adorar, para te engrandecer, para declarar que tu és soberano e está no controle de todas as coisas. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre os irmãos que estão em casa, alguns, ó Deus, enfrentando a Covid-19, outros no temor, na suspeita. Pedimos ao Senhor, Pai, que abençoe o teu povo, que proteja, que dê saúde, que guarde, que livre do mal. Que o Senhor nos revista de sabedoria, ó Pai. Abençoa a tua igreja aqui reunida, Senhor. Abençoa cada irmão que veio cultuar ao Senhor nessa noite. Cada irmão que veio cultuar ao Senhor. Que o Senhor esteja derramando a tua bênção, da tua paz. Assim pedimos a tua direção sobre cada oração que ainda há de ser feita, sobre cada versículo que há de ser lido, e tudo que aqui ocorrer seja para a glória do teu nome. Nós oramos, ó Pai, pedindo ao teu Espírito que nos ilumine em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. O salmista vai falar do sacrifício que Deus quer, o sacrifício que agrada a Deus. E ele vai dizer que o que agrada a Deus é o coração quebrantado, o coração contrito. Salmo 51, versículo 17. Estarei lendo na nova versão internacional aqui, a NVI. Você pode ler na sua versão em casa. Salmo 51, o versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Vamos ler. E em seguida nós iremos ao Salmo 34. Salmo 51, versículo 17. Esse versículo diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, ó Deus, não desprezarás. Ou seja, Deus não despreza o coração contrito de verdade. Deus se agrada daquilo que está no nosso coração, da sinceridade do nosso coração, de acordo com a vontade dele. Agora nós vamos ao Salmo 34. Salmo 34. Oi, som, ok. Salmo 34, quando o salmista no versículo vai dizer que um coração quebrantado, um contrito, Deus não despreza. Basicamente, a mesma coisa que o salmista está repetindo no Salmo 51. Salmo 34, quando ele vai dizer que o Senhor não despreza o coração quebrantado, o coração contrito, de perto está o Senhor. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito, ou os de espírito abatido. O que seria um coração quebrantado? Vários sinônimos para descrever o que seria um coração quebrantado, mas o mais importante deles é a sinceridade do coração. É quando o coração está quebrado, às vezes angustiado,
às vezes ferido, às vezes em lágrimas, em pedaços, mas está contrito a Deus. E aí o salmista está dizendo que o Senhor não está longe, o Senhor está perto dos que têm um coração quebrado, os que estão com o coração até mesmo ferido, sensíveis, os que estão com o coração até mesmo temerosos. O Senhor está perto daqueles que estão em angústia, diz o salmista em outro salmo. E nós iremos cantar esta canção que diz aquilo que nós vimos nesses 2 versículos: o quebrantado coração. Que nós possamos dedicar o nosso coração a Deus e nos apegar ao Senhor, nos achegar a Deus, colocando diante dele as dificuldades, as tribulações, a ansiedade e até mesmo as preocupações que passam no nosso coração. Façamos desta música a nossa oração de contrição ao Senhor, um quebrantado coração. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração, como o coração de Deus, quebrantado coração. Possamos colocar o nosso coração com sinceridade e quebrantamento diante do Senhor nosso Deus. Em Mateus, no capítulo 2, nós já passamos pelo Natal, passamos pelo Ano Novo, mas das narrativas do nascimento de Jesus, Mateus capítulo 2, quando os magos saíram do Oriente
para adorar o Senhor Jesus, eles declaram: vimos a estrela e viemos adorá-lo. Ou seja, foram adorar Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ou seja, eles foram adorar a Jesus. E aqui nós estamos para adorar ao Senhor Jesus, que é também a imagem do Deus invisível, que é a perfeição de Deus, que é o unigênito de Deus, e que é também uma pessoa de Deus, digna de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Queremos cantar: vim para adorar-te. Com esta canção também estaremos dedicando ao Senhor as ofertas e dízimos. Esse é um momento da igreja. Você que nos visita, fique à vontade. Nós agradecemos a presença de pessoas amigas que estão conosco, nos visitando. Que Deus abençoe. Pedimos que cada um respeite o distanciamento social, usem as suas máscaras e estejam mantendo a distância uns dos outros de 1,5 m, saltando aí as cadeiras. Momento dos dízimos e das ofertas, vamos cantar ao Senhor: vim para adorá-lo, como os magos um dia foram a Jesus. Nós aqui estamos na igreja, em nome do Senhor Jesus, e você também é a igreja que está em casa. Vamos juntos adorar o Senhor com esta canção e dedicar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Abre os meus olhos pra
Amém. Maravilhoso. Adorar ao Senhor. Quero convidar o irmão Ney aqui à frente, nesse microfone, e orar ao Senhor, agradecendo pelas ofertas, pelos dízimos, e também colocando os irmãos e irmãs que estão enfrentando alguma tribulação, que estão passando pela experiência da Covid-19. Que Deus esteja dando uma boa recuperação a cada um, e Deus esteja fazendo com que eles aguardem ainda os testes que vêm negativos, que vão positivos, possamos estar orando e intercedendo uns pelos outros. Amém. Edson. Amado Deus, eterno, poderoso Pai, queremos, Senhor, nesta hora mais uma vez te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui, ó Deus. Te pedimos perdão pelas nossas faltas, te pedimos perdão pelas posturas. Te agradecemos, ó Deus, porque tu és o único que pode todas as coisas. Por isso, Senhor, queremos te agradecer nesta hora em favor do povo que está doente, ó Deus. Aqueles que estão enfermos, pegaram essa doença, essa virose, que o Senhor está estabelecendo conforme a tua vontade. Tu sabes todas as coisas. Te agradeço, ó Deus, nesta hora, pelo dízimo, pelas ofertas. Ó Deus, abençoa todos os teus filhos que puderam, Senhor, a entregar a Ti o mantimento da tua casa. E abençoa, Senhor, aqueles que não puderam, que tu possa estar dando, Senhor, condições de fazer. Ó Deus, eu te agradeço nesta hora, Senhor, por mais um dia que tu nos concede, mais um ano de existência neste dia. Mas, Senhor, eu te peço, em nome e pelo amor do teu Filho Jesus. Amém. 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 Vamos louvar o Senhor, mais uma canção, e após essa canção, nós estaremos compartilhando da palavra. Deus é santo, digno de toda a honra, todo louvor. Nós estaremos cantando com louvor essa canção com o título Santo dos Santos. Nós possamos nos juntar aos anjos do céu e a tudo que tem fôlego na terra, como nos diz o Salmo 150, o versículo 6, tudo que respira, tudo que tem vida, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Vemos ao Senhor, o Santo dos Santos. Conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a
tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Amém. Obrigado pelo louvor. Deus continue abençoando. A graça e a presença do Senhor é o nosso prazer, a nossa maior recompensa é a presença de Deus. Chega uma fase na nossa vida que nós queremos os nossos pais presentes. Na infância, né, a gente quer presente e a criança ama ganhar presentes. Mas a maturidade vem e a gente não sente falta dos presentes porque Deus supre e a gente cresce, mas a gente chega a sentir falta da presença porque um dia, pelas circunstâncias da vida ou pelos caminhos que a vida toma, até mesmo pela morte que faz parte da vida, nós não podemos estar tendo a presença de todos aqueles que nós amamos, inclusive os nossos pais. Então, às vezes, a presença ela é maior do que qualquer presente. E assim é a presença de Deus. As bênçãos de Deus são para nós como se fossem presentes que Deus nos dá. As bênçãos de Deus são para nós como se fossem presentes que Deus nos dá. Mas a presença de Deus, a companhia de Deus, ter a presença de Deus na nossa vida é o maior presente que Deus pode nos dar. E Deus nos deu da sua presença através de Jesus Cristo, que caminhou conosco nessa terra. E Jesus Cristo nos deu o seu Espírito. Quando Ele sobe aos céus, Ele envia o Espírito Santo definitivamente sobre a terra. E o Espírito Santo está em todo aquele que crê em Jesus, como sinal da presença de Deus. Então que você possa sentir, buscar essa presença de Deus na sua vida. A presença de Deus é o maior presente que Deus pode nos dar, né? Na infância nós gostamos de presentes, mas na maturidade nós sentimos falta da presença, da companhia, e que nós possamos desfrutar da companhia de Deus, da presença de Deus, da graça e do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos o fruto do Espírito Santo de Deus, que é a generosidade. É impossível uma pessoa ter o Espírito Santo e ser uma pessoa extremamente egoísta, e ser uma pessoa extremamente individualista. O Espírito Santo, ele produz cooperação, e a cooperação é uma marca das pessoas que têm a generosidade, e generosidade é uma das versões do amor, que o amor ele é generoso, o amor ele é doador, o amor ele é gracioso. Então a generosidade é uma marca da pessoa cheia do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 2, a igreja era cheia do Espírito Santo, a igreja primitiva, de forma que não havia necessitados entre eles, porque a presença do Espírito Santo fazia com que a igreja fosse bastante generosa. Eles tinham tudo em comum, estavam ali no partir do pão, e na comunhão, e nas orações juntamente com os apóstolos, exercitando a generosidade trazida pelo Espírito de Deus. O espírito do mundo, ele traz a competição. As pessoas querem ser melhores umas com as outras e disputam umas com as outras. Há uma disputa e há uma inclinação à competição. Mas o Espírito Santo de Deus, ele leva à cooperação, para que cada um possa suportar e dar suporte, né, ao outro, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado na comunhão, na unidade e na cooperação da igreja, dos irmãos uns com os outros. O espírito do mundo é competitivo, o Espírito de Deus ele é cooperativo.
ele coopera. E nós temos na igreja vários ministérios que os irmãos podem cooperar. Dentre eles, o Ministério de Ação Social, que você pode cooperar trazendo não só a sua oferta de dinheiro para as despesas e custos da própria igreja, mas trazendo também um quilo de alimento, um agasalho, uma roupa que possa servir para alguém, um calçado que em bom estado possa servir para alguém. E as nossas irmãs, as diaconisas, o Ministério Diaconal da Igreja, estão atentas às necessidades não só dos irmãos, mas de pessoas da comunidade que se achegam pedindo ajuda. Então, às vezes você não sabe quem está precisando, nós sabemos. Então, se você quiser ajudar esse ministério no momento do culto ou até depois, faça com que um quilo de alimento ou um calçado, um prefeitado, que não sirva para você, mas possa servir para alguém, chegue até o altar da igreja e nós estaremos fazendo com que a sua doação chegue a quem precisa. E é sobre isso que eu quero falar, né? Sobre esse espírito generoso que Jesus vai falar, não somente para suprir as necessidades da igreja no templo, mas para suprir as necessidades de pessoas que precisam um pouco apenas do muito que Deus nos dá. Então eu quero convidar você a abrir na sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 6, o versículo 38. Quando Jesus, aqui nesse Evangelho, vai dizer, relacionado, né, às ofertas, mas também à generosidade dos irmãos, vai dizer, e Deus, Ele te devolverá boa medida, calcada, sacudida e transbordante. É Lucas capítulo 6, o versículo 38. Né? Jesus aqui falando do amor aos inimigos, no início do contexto desse capítulo, e falando da generosidade, que a presença do Espírito de Deus em nós faz com que nós tenhamos a generosidade para abençoar pessoas. Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo, né? Pois a mesma medida que usarem também será usada para vocês. Vamos ver mais uma vez? Lucas capítulo 6, versículo 38. Vem comigo. Dai e dar-lhe ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Os deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também os medirão de novo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o Teu Espírito nos ilumine na aplicação da Tua palavra e que o Teu Espírito nos dê a capacidade de sermos generosos e generosas para a cooperação com o Teu reino, com a igreja, mas também para a cooperação entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, entre as pessoas que necessitarem da nossa ajuda, que nós tenhamos sempre para dar, para cooperar com alegria. Assim nós pedimos esta graça e a presença do Teu Espírito sobre as nossas vidas e a iluminação do Teu Espírito para a aplicação desta palavra. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. No contexto, Jesus está falando sobre o julgamento, né? Não julgue para que não seja julgado, porque com a mesma medida, né, de julgados, vocês também serão julgados. Agora ele está falando aqui a medida da generosidade. A mesma medida em que a gente dá, abençoa alguém, também é a mesma medida em que Deus também pode nos abençoar. E eu estou com essa frase na cabeça desde alguns dias, que é: Deus nos dá aquilo que nós temos coragem de dar aos outros. Deus nos dá aquilo que nós temos coragem de dar aos outros. Então, se nós temos a coragem de dar o perdão, Deus vai nos dar o perdão. Se nós temos a coragem de abençoar alguém, Deus vai nos abençoar também. É aquilo que Jesus está dizendo e que Paulo apóstolo vai falar lá aos Gálatas, como lei da semeadura, em Gálatas no capítulo 6. E Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isto ele irá
colher. Quem semeia na carne, colherá da carne a corrupção e morte. Mas quem semeia no Espírito, colherá do Espírito a vida. Paulo vai falar, né, dessa colheita, e na carta aos Coríntios, por volta do capítulo 9 de 1 Coríntios, ele vai falar que dessa colheita também, da semeadura, da coleta que era feita nas igrejas, onde os irmãos semeavam, né, no reino de Deus, acudindo assim às necessidades de algumas igrejas e às necessidades do próprio apóstolo Paulo. Eles chamam de sementeira de fé, aquilo que a generosidade daquelas igrejas faziam relacionadas à obra missionária, aqueles que estavam em missões, como nós temos na nossa estrutura denominacional as campanhas de missões, em que fazemos conforme a nossa realidade, contribuindo, não só orando, mas contribuindo com aquilo que a gente pode para que o Evangelho do Senhor continue sendo propagado. E quem faz essa propagação somos nós, orando, ofertando, intercedendo e enviando pessoas à obra. Mas num contexto bem específico nosso, abençoe, seja uma bênção na vida das pessoas, e Deus trará bênçãos à sua vida. Quando você decide ser uma bênção, Deus também lhe abençoa. E essa palavra foi dada a Abraão em Gênesis no capítulo 12, quando o Senhor diz: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoaram. Então, quando você abençoa um servo de Deus, uma serva de Deus, automaticamente você já está sendo abençoado, porque você está tendo a capacidade de abençoar. E Paulo vai dizer isso em Atos, no capítulo 20, versículo 35, e ele diz que o Senhor Jesus que falou, né, embora essa expressão não está nos evangelhos, mas está entendida aí nessa fala de Paulo, Atos, capítulo 20, versículo 35, quando ele vai dizer assim: o Senhor disse, mas bem-aventurado é dar do que receber. Atos, capítulo 20, versículo 35. Atos, capítulo 20, versículo, por volta do versículo 35, quando Paulo vai declarar aí que maior graça há em dar, em abençoar, do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35, no final, na parte do versículo, Paulo vai dizer assim: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Temos mostrado em tudo que, trabalhando, assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Havendo dito isso, pôs de joelhos e orou com todos eles. Atos capítulo 20, versículo 35. Ou seja, é muito melhor estar na condição de quem dá, de quem oferece, do que na condição de ter a necessidade de receber. O que é melhor? Você ter para dar ou você precisar receber? Obviamente. Então, as palavras do Senhor Jesus, quando nós temos para dar, nós somos bem-aventurados, que quer dizer também feliz, né? Mas bem-aventurado é dar do que receber. Feliz de quem dá, feliz também de quem recebe. Mas coloca assim: quem abençoa, né, é mais ainda abençoado, é mais feliz ainda, porque está tendo a capacidade de estar na condição de abençoar. Então, se você tem a condição de abençoar pessoas da comunidade que estão precisando de alimento, que estão precisando de um calçado, que estão precisando de comprar a receita de um remédio, e você às vezes não sabe, aí é por isso que nós temos na igreja esse ministério de cooperação, para que juntos a gente abençoe as pessoas que se chegam à igreja, que se chegam a nós, ou que estão entre nós, às vezes sem dizer nada, mas quando nós percebemos, nós devemos ter a generosidade produzida pelo Espírito de Deus para atender as necessidades uns dos outros e cooperarmos uns com os outros. Então, Paulo diz aí, né, em Atos capítulo 20, versículo 35, nas palavras do Senhor Jesus, que é melhor ter para dar
Mas bem-aventurado é dar do que receber. Então Jesus, ele deu de si mesmo. Ele se doou, ele nos amou até o fim. Ele se entregou, né, para que nós tivéssemos vida. E os necessitados que chegavam diante de Jesus não voltavam de mãos vazias. Lembro que numa determinada reunião do Senhor Jesus havia apenas 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão que estava ali assentada. E os discípulos perguntaram: o que é que nós vamos fazer? Jesus disse assim: dei-lhes vós mesmos de comer. Então, o alimento físico, o alimento, o suprimento de Deus nos supre para que nós também possamos ter a capacidade de suprir a outros. Deus nos abençoa para que nós também tenhamos a capacidade de sermos bênção na vida do outro e na vida uns dos outros. Aí tem Provérbios, que é o Provérbios capítulo 19, e eu quero encerrar essa mensagem com ele, no versículo 17. Provérbios capítulo 19, versículo 17, que é um ditado popular que as pessoas falam muito, assim: quem dá ao pobre, empresta a Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 17. A sabedoria do livro de Provérbios vai dizer: quem abençoa o necessitado, o empobrecido, o pobre, aquele que precisa de algo, está fazendo, se deixando ser usado por Deus, deixando ser tocado pelo Senhor. Então nós não podemos fechar os olhos daqueles que têm alguma necessidade, não podemos ajudar com muito, mas podemos nos juntar e juntos o pouco se torna muito. Então chama atenção, para os irmãos nesse nosso ministério, ação social da igreja, quilo de alimento, de não só cooperar com o seu dízimo, com a sua oferta, que também é importante, mas em cooperar também com algo que você possa abençoar alguém. Talvez você não saiba, mas as irmãs estão atentas, a igreja sabe. Aqui em Provérbios 19, versículo 17. Vamos ler? Provérbios 19, versículo 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Eu estou lendo uma versão de NVI. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. A versão mais tradicional, também corrigida: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e Ele lhe pagará o seu benefício. Então, quando alguém não tem como lhe devolver, alguém não tem como lhe retribuir, quem vai garantir isso, quem vai lhe abençoar, quem vai lhe honrar é o Deus Todo-Poderoso, que é dono do ouro, da prata, que é dono de tudo, e quem nos supre para que nós possamos suprir aos outros e que nós tenhamos a capacidade de sempre ter para dar, e que Deus esteja assim nos abençoando, nos conduzindo nisso. Aí eu lembro de uma história, já contei aqui, uma irmã contando essa história, de uma senhora bastante empobrecida e que era muito fiel ao Senhor. E o seu patrão, ele era ateu, não acreditava em Deus, e ela havia sido passado por alguma dificuldade, até mesmo sido demitida, não sei, mas o fato é que ela estava passando por necessidade, precisava receber alimentos, uma cesta básica. Então ela estava orando ao Senhor para que Deus suprisse. E o patrão mandou a cesta básica para os servos dele, o empregado, disse assim: se ela perguntar quem disse, diga que foi o diabo que mandou. E aí, assim fez. Ela não perguntou quem tinha mandado. E aí, aquilo levou, ela disse assim: você não vai perguntar quem mandou? Ela disse: eu não. Ela disse: se foi o diabo que mandou? Foi o diabo que mandou. Aí ela disse: como Deus quer, até o diabo obedece. Quando Deus quer abençoar, quando Deus quer honrar, Deus usa quem Ele quer. E aí José foi abençoado, não no meio dos seus irmãos, mas foi abençoado no meio lá do palácio do faraó. Moisés não foi criado no meio do povo hebreu, mas foi criado lá no palácio
também de Faraó. Algumas vezes Deus, quando Ele quer nos abençoar e contempla a fidelidade do nosso coração, Ele vai usar quem Ele quiser. Ele vai mover o coração de quem Ele quiser. E Ele vai abençoar. Para quê? Para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. Paulo vai lembrar isso. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Então não se deixe endurecer o coração por conta dos enganadores que há no mundo. Às vezes a gente se cansa de abençoar pessoas porque é tanta gente pedindo em determinados ambientes que a gente nem acredita se alguém ali está precisando ou não. Mas nós devemos lembrar e sentir a sensibilidade do nosso coração. Não podemos ajudar todo mundo, mas podemos ajudar a um. Não podemos ajudar com muito, mas podemos ajudar com pouco. E aí eu lembro de outra historinha, de outra ilustração, que é do menino que está jogando as estrelas no mar, a estrela do mar, e alguém pergunta assim: mas são tantas estrelas no mar e na praia, e você vai jogar uma por uma, não vai adiantar nada. Mas aí ele respondeu: para essa que eu lancei de volta ao mar, vai adiantar sim. Para essa que eu pude ajudar, vai adiantar sim. Então o bem faz bem, adianta sim. Deus honra, Deus honra. Por mais que você tenha ajudado alguém e alguém tenha sido ingrato ou nem tenha dado a mínima para o que você fez, que você possa lembrar que você fez por uma ordem do Senhor e não pelo merecimento humano, que nós nunca iremos merecer plenamente, mas Deus vai honrar aquilo que nós fizermos para a glória dele. Para a glória de Deus nós devemos ser generosos, para a glória de Deus nós devemos ser solidários, para a glória de Deus nós devemos crer que temos para abençoar, porque a pobreza ela não é escassez de recursos, a pobreza ela está na cabeça, ela está na mente, porque aquele que tem a presença de Deus vai ter a capacidade que Deus dá de sempre ter um coração generoso e solidário para com aqueles que precisam. E aí eu lembro da história a Bíblia de Ruth e Orfa, no livro de Ruth. Ruth, Orfa e Noemi. Noemi tinha 2 filhos, casados com essas 2 jovens. Os filhos veio a falecer, no livro de Ruth, e naquela época o homem resgatava as mulheres, não tinha mais nenhum resgatador. Noemi chega e diz assim: olha, agora vocês podem, minhas filhas, seguir a vida de vocês. Vocês não têm mais filho para casar com vocês podem seguir. Aí Orfa teve Noemi e seguiu. Ruth não. Ruth diz assim: não vou deixar a senhora voltar sozinha, não. Onde a senhora for, eu vou. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E Ruth acompanha Noemi. Qual é o final da história? Ruth vai parar na genealogia de Jesus. Se torna uma das bisavós de Jesus. Mateus capítulo 1 está lá o nome de Ruth. Porque ela se casa com Boaz. E ela vai pedir esmola do campo que Boaz era o dono, catando das migalhas que sobravam. E ela se torna a dona do campo. Por quê? A resposta é porque ela foi generosa. Ela não pensou apenas nela mesma, mas ela pensou em ajudar aquela mulher, que era a sua sogra também, mas ela se colocou ali com um coração generoso para ajudar. Noemi não podia recompensar ela, não tinha mais filhos, não tinha mais nada, mas o Deus Todo-Poderoso, que tudo vê, que tudo sabe, ele recompensou a Ruth, e ela foi honrada, chegando a se casar com Boaz. Então talvez a nossa ação solidária ela não seja recompensada pelas pessoas em que nós abençoamos, mas Deus, Ele não se esquece, Ele supre as nossas necessidades, como Paulo vai nos falar em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, quando Paulo vai dizer: o meu Deus, Filipenses 4, 19,
Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá, proverá, providenciará todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus. Quando nós temos a capacidade de abençoar, Deus também nos abençoa. O princípio espiritual da palavra de Deus: não devemos servir a Deus por interesse, nem ajudar alguém por interesse, mas é lei da palavra de Deus, é princípio espiritual da palavra de Deus, que quando nós abençoamos, nós também somos abençoados. Bem, Deus te devolverá. Melhor graça é em dar do que receber. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. E Deus em Cristo suprirá as necessidades. Porque Davi declara no Salmo 37, 25: fui jovem, sou velho, nunca vi um justo por Deus desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe por quê? Porque o pouco por Deus é muito, mas o muito sem Deus se torna em nada. E sejamos gratos por tudo que Deus nos tem dado, e que tenhamos sempre um pouco a compartilhar, porque o Espírito de Deus produz em nós cooperação e não competição. O Espírito de Deus não nos faz ostentar, mas nos faz cooperar e cooperar de acordo com a graça que Deus nos tem dado. Que Deus nos abençoe e que com Jesus no barco nós possamos entender que o barco pode balançar, mas Jesus ele garante a vitória, acalmando o nosso coração e acalmando a tempestade. Então nós iremos encerrar este culto cantando esta canção, Meu Barquinho, e agradecendo ao Senhor, porque Ele está na nossa vida, Ele está no barco, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos livra do mal, Ele nos guarda e Ele sempre nos abençoa para que nós possamos também ter para abençoar. Que a graça do Senhor Jesus seja com você, que a paz do Senhor seja com você, que a alegria, a solidariedade do Espírito de Deus seja com você, que você não se canse de abençoar as pessoas, não nos cansemos de fazer o bem, que você tenha sempre para dar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo permaneça, com cada um de nós. Vamos cantar. Oi, som. Que a graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós. Encerramos cantando esta canção, Meu Barco. Até domingo, às 9 da manhã e às 19 da noite. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Mas então eu clamo.